Olha, imposto de renda é um daqueles assuntos que todo mundo precisa entender, né? Ainda mais agora com umas mudanças bem grandes vindo por aí. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos decifrar as regras que já valem e, claro, as novidades que prometem mudar o jogo. Para a gente organizar a conversa, nosso roteiro é bem simples. Primeiro, o básico: como o imposto de renda funciona hoje no Brasil. Depois, a gente passa por aquilo que todo mundo quer saber: o que é isento. Aí o negócio esquenta. Vamos ver o novo cálculo que está vindo e aquele tal de imposto mínimo para quem tem renda alta. E para fechar, a gente amarra tudo com os pontos principais. Combinado? Ok, então vamos começar pelo começo, né? Para entender o que vai mudar, a gente precisa ter uma base bem firme de como as coisas funcionam hoje. E essa base vem de uma norma lá de 2014, a Instrução Normativa 1500. É isso aí. Essas são as regras do jogo definidas pela Receita Federal. É ela que dita como o imposto de renda para pessoas físicas funciona no país. Então, nosso ponto de partida é esse. Beleza, mas afinal, quem é que tem que pagar imposto? Bom, a lei usa um termo um pouco técnico: disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, é bem simples. Se uma pessoa ganhou dinheiro, seja trabalhando, seja com investimentos ou com os dois juntos, pronto, ela já é considerada uma contribuinte. Agora, um ponto super importante. Não é todo o dinheiro que entra na conta que paga imposto, viu? Saber o que é isento é, assim, o pulo do grado para fazer a declaração certinha e até para se planejar melhor. Vamos dar uma olhada nas isenções mais comuns. Para começar, quem é empregado? Sabe aqueles benefícios básicos? Alimentação, transporte, uniforme que a empresa dá? Tudo isso é isento. E não para por aí não. Verbas de rescisão, o saque do FGTS, a parte que a empresa põe na previdência complementar, reembolso de médico, nada disso entra na conta do imposto. A ideia, que está lá no artigo 5º da norma, é não tributar esse apoio essencial que o empregador oferece. E para os aposentados e pensionistas, também existem proteções bem importantes. Quem tem mais de 65 anos, por exemplo, já tem uma fatia da aposentadoria isenta. E olha que interessante e fundamental, pessoas aposentadas ou pensionistas com certas doenças graves, como câncer ou Parkinson, têm isenção total sobre esses benefícios. Seguro-desemprego, auxílio-doença também entram nessa lista de isentos. Tudo isso está bem detalhado lá no artigo 6º. Certo! E para quem investe? A poupança é a isenção mais famosa de todas, né? Mas a lista é maior, viu? Por exemplo, o lucro na venda do único imóvel, se seguir umas regrinhas, também não paga imposto. Ganhos na Bolsa de Valores, desde que as vendas no mês fiquem abaixo de R$ 20.000, também são isentos. E tem ainda aqueles produtos financeiros ligados ao setor imobiliário e ao agronegócio, sabe? LCI, LCA, CRI, CRA, tudo isento também. Dá para ver que a ideia é dar um empurrãozinho para certos tipos de investimento. Ok, até aqui a gente viu como as coisas são hoje. Mas agora a gente chega no ponto de virada, na grande mudança. Tudo isso que a gente conversou é a base, mas tem uma lei nova chegando para mudar a forma de calcular o imposto a partir de 2026. É isso mesmo. Pode-se dizer que as regras atuais estão com os dias contados. É um momento de transição bem claro que a gente vai viver. Então o coração da mudança está aqui, nessa nova tabela de redução mensal. Olha só como vai funcionar a partir de janeiro de 2026. Quem recebe até R$ 5.000 por mês vai ter um desconto fixo, uma redução de R$ 312,89. O que isso significa na prática? Zera o imposto. Já para quem ganha um pouquinho mais, ali entre R$ 5.000 e R$ 7.350, essa redução vai diminuindo, seguindo essa fórmula que está aí. Traduzindo isso em miúdos, o impacto é o seguinte: para quem ganha abaixo de 5.000 por mês, a conta foi feita para que o imposto a pagar seja zero. Simples assim. Acima desse valor, o benefício vai caindo, até sumir para quem tem renda mensal acima de R$ 7.350. E essa mesma lógica, claro, vale para a declaração anual. Lá em 2027, quando formos declarar o ano de 2026, vai ter uma tabela de redução anual parecida. Renda anual de até 60 mil tem uma redução de quase R$ 2.700, que, de novo, zero imposto. E, igualzinho à regra mensal, esse benefício vai diminuindo conforme a renda sobe até um limite de R$ 88.200 por ano. Tudo bem até aqui? Ótimo! Agora, vamos respirar fundo, porque a gente vai entrar na parte talvez mais complexa da nova lei. É a criação de um imposto mínimo, pensado especificamente para quem tem renda bem alta. E o número mágico aqui é este: R$ 600 mil. Essa nova regra só vale para quem tiver uma renda anual total acima desse valor. Abaixo disso, nada muda nesse quesito. E aqui vem o grande X da questão.
Para calcular esses 600 mil, a conta agora vai incluir praticamente tudo. Não é só o salário. Entram rendimentos que antes eram isentos ou tributados de forma separada. A gente está falando de lucros, dividendos, vários tipos de rendimentos de investimentos. A base de cálculo ficou, assim, bem mais larga. É uma mudança de paradigma. Ok? O cálculo pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas vamos quebrar em passos simples. Primeiro passo, soma-se tudo que a pessoa ganhou no ano, incluindo aquela renda que era isenta. Segundo, tira da conta algumas pouquíssimas exceções, como herança. Terceiro passo, aplica-se uma taxa progressiva nesse valor total. E o quarto e último passo, compara-se o resultado, esse tal imposto mínimo, com o imposto que seria pago pela regra normal. O que for maior é o que vai ser pago. E a lei até traz uma fórmula para a gente entender como essa alíquota funciona para quem ganha entre 600 mil e 1 milhão e 200 mil. Olha só, a alíquota em porcentagem é igual à renda total, que a lei chama de REND, dividida por 60 mil menos 10. O resultado prático dessa matemática é que quanto maior a renda, maior a taxa. Ela vai subindo junto. Vamos ver na prática como isso fica. A chamada alíquota efetiva, que é o quanto de imposto se paga de verdade. Pensa numa renda anual de R$ 700 mil. A alíquota fica em 1,67%. Agora, se a renda for de 1 milhão, ela já pula para 6,67%. E a partir de R$ 1 milhão e 200 mil por ano, a alíquota bate no teto, que é de 10%. Ufa! Foi bastante informação, né? Mas agora, para fechar bem, vamos amarrar tudo e resumir os pontos mais importantes que a gente viu aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Primeiro, a definição de quem paga imposto no Brasil é bem ampla. Segundo, muita coisa continua isenta, principalmente para trabalhadores e aposentados. Terceiro, a partir de 2026, uma nova lei vai, na prática, aumentar a faixa de isenção para muita gente por meio daquelas reduções. E, por fim, para quem tem renda acima de 600 mil por ano, vem aí um novo imposto mínimo, que vai ser calculado em cima de uma base de renda muito maior. E com tudo isso na mesa, fica uma pergunta no ar, né? De um lado, as mudanças parecem simplificar a vida de quem ganha menos, por outro, cria um cálculo bem mais complexo para quem ganha mais. Então, o sistema tributário brasileiro está ficando mais simples ou mais complexo? Talvez a resposta para essa pergunta dependa muito de para quem a gente está perguntando.